Boa noite a todos. Como ele disse, em função da juventude, a gente precisa fazer alguns ajustes, né? Esperamos que os próximos demorem mais tempo. Mas enfim, está tudo bem, é bom estar de volta numa casa que a gente se sente muito bem, casa de Bezerra de Menezes, né? Nosso mentor, nosso cuidador, nosso amigo. Então, para nós é um prazer estar aqui. E a gente vai, antes de começar, desejar a todos um feliz 2020, né? Porque estamos em janeiro, estamos ainda num espaço de tempo que a gente ainda pode planejar, pode mentalizar, pode estabelecer como metas, algumas metas para esse ano que se iniciou agora e que temos ele todo pela frente, né? Como possibilidade de realização, de aprendizado, de reflexão, ok? Pensando nisso, a gente trouxe a lição desse livrinho, que a gente tem seguido por ele nessas palestras todas aqui, livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, explicando passagens do Evangelho. E a lição que a gente optou para a noite de hoje, tem o título de Conciliação. Então, eu pensei, né, poxa, eu acho que essa é uma meta boa para o ano de 2020. A gente conseguir conciliar com todas as pessoas que nós pudermos. Porque se a gente for analisar o Evangelho e Jesus dizem que o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior igual a esse, e ao próximo como a nós mesmos. Bom, entendemos que se esses são os maiores mandamentos, provavelmente são os maiores problemas que a gente tem. E se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai ver que apesar da gente dizer que ama a Deus, a gente tem muitas coisas que a gente não concorda muito com Ele. A gente não quer falar para Ele não se chatear com a gente, né? Mas tem muitas coisas que ocorrem e que a gente sabe que são em função da justiça divina e a gente fica assim meio discordante. E também os problemas que nós temos com relação aos relacionamentos, né? Se a gente for analisar, no fundo dos problemas que se apresentam para nós, a maior parte dele, a maioria esmagadora dele, tem a ver com relações com o próximo. Então, conciliar seria uma ótima medida. Mesmo porque na passagem de Mateus, né, capítulo 5, versículo 25, ele fala o seguinte: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Assim, é interessante porque é igual um dominó, né? Você não se concilia e a coisa cai no juiz, o juiz cai no oficial de justiça e você já cai na prisão direto. E a gente pensa assim, mas por que essa coisa tão imediata? Por que o final desse dominó é a prisão? Não é uma pergunta interessante? Se a gente for analisar bem e tendo como princípios os ensinamentos que a doutrina espírita colocam para a gente a respeito da reencarnação, a gente começa a entender bem o que essa lição significa. Provavelmente, as questões de relação que nós temos não começaram agora. Começaram em outras oportunidades, desde que o nosso espírito foi criado. E aí Deus dando liberdade para a gente, nós estamos tomando decisões, e muitas vezes decisões que não foram muito adequadas. Essas decisões adequadas, quando dizem respeito ao próximo, normalmente gera da outra parte também uma dificuldade para conosco. E a partir daí, os problemas podem se suceder.
Então Emmanuel, traduzindo esse trecho do Evangelho, ele coloca para mim aqui umas opções muito boas, que nós vamos ler e a gente vai comentando, ok? Ele diz o seguinte: muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. Quem é o adversário de ontem? A não ser as pessoas com as quais convivemos, e como a família é uma metodologia já antiga, já bem antiga, a gente pode dizer que ela pode ser estabelecida na família. E pode ser estabelecida numa família mais ampla, que não só de casa. Ou seja, os nossos ancestrais e outros. Então, como isso já vem de muito tempo, a melhora na moral e na justiça, nos deveres de um para com o outro, foi se desenvolvendo, foi evoluindo ao longo do tempo. Sendo que de Jesus para cá, ela ganhou um cunho muito maior. Então o adversário de ontem, ele pode estar tão próximo da gente como distante. Mas que se ele tem algum problema conosco, esse problema provavelmente se originou em nós. E nós, por sua vez, temos também outros problemas originados em outras pessoas as quais não conseguem se conciliar conosco. Então, eu tendo uma visão mais ampla, eu posso começar a considerar isso de outra forma. Posso considerar na forma do perdão. Ou, como ele fala aqui, a advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera ao Senhor: concilia-te. O que equivale a dizer: faz da tua parte. Bom, fazer da nossa parte já é uma coisa mais tranquila, não é? É ou não é? Porque ninguém, pessoal, ninguém consegue mudar as outras pessoas. As pessoas só mudam se elas quiserem, não é? Então não depende de você. Depende do outro. Mas, como ele disse aqui, eu faço parte. Qual é a minha parte? Fazer o melhor. Fazer o melhor. Então, fazer o melhor no diálogo, fazer o melhor no exemplo, fazer o melhor na compreensão, fazer o melhor na fraternidade, fazer o nosso melhor. Mas e se a outra pessoa não mudar, Manuel Sérgio? E se ela não mudar? Se ela não mudar, ela cai na mesma lei que nós acabamos de explicar agora há pouco. Ela mais tarde vai ter que se conciliar. E dependendo da dificuldade que ela apresentar, essa conciliação vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Então ele prossegue: corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Ele está falando da nossa parte. Então, insiste na bondade, insiste na compreensão, insiste na perseverança. Aí a gente pode pensar, isso também não é nada fácil, né, Sérgio? Insistir na bondade com uma pessoa que a gente considera que não vale a pena. E olha bem o que eu estou falando. A gente considera, não significa que ela não vale a pena, não. Mas por que você está falando isso? Simples. Eu não tenho memória integral do que originou essa dificuldade que existe de parte a parte. Tanto é que no próximo julgamento, o que o juiz faz? Ele escuta uma parte, e normalmente aquela parte puxa a sardinha para ela, não é isso? E a outra parte faz a mesma coisa. Então, depois que ele vê as duas partes
fazer o quê? Conciliar as duas, para que haja um entendimento. É isso que Deus deseja de nós, que a gente exercite isso por nós mesmos. Infelizmente, a pedra de toque disso aí é uma palavrinha pequenininha de 3 letras. Qual que é? Aquilo que traz a gente no centro para tomar passe. O que que é, pessoal? A dor. A famosíssima dor. E dor de relacionamento é uma dor dolorida, não é, pessoal? Doloridíssima. Então, é difícil quando a gente está sentindo dor com relação, às vezes, às pessoas que a gente deu o máximo da gente. Mas nós não sabemos de ontem. Provavelmente, se a lei é justa, eu estou experimentando justamente o que eu fiz a outra pessoa experimentar. Pessoal, a lei divina é justa. Não há erros na lei divina. Não há erros. E como é que você pode afirmar isso, Mané Sérgio? Porque Deus é perfeito. E as leis são divinas. São leis criadas por Deus, que é perfeito. A imperfeição, pessoal, foi criada por nós, por uma permissão divina, porque Ele sabe da nossa imaturidade espiritual. Então a luta dele, a luta dos espíritos, a luta de Jesus, utilizando como ferramenta, como arma, o amor, é para que a gente aprenda a amadurecer com relação a isso. A ideia de nos dar a compreensão de que tudo tem origem na migração da alma, ou seja, nas várias encarnações que nós temos, é para que a gente possa compreender e possa se esforçar para aceitar pessoas que a gente não consegue se conciliar de jeito maneira. Pessoas que a gente não consegue nem olhar. Quanto mais conversar. Quem dirá se conciliar? Mas hoje, mais maduros como espírito, nós temos informação de que as dores têm origem em nós mesmos a partir das nossas ações. É uma lei de justiça que o mais maduro, sabendo compreender isso, ele utiliza isso a seu favor. Ou seja, desenvolvendo a boa vontade, a bondade, a perseverança, a compreensão. A gente se esforça tanto, pessoal, para conseguir ter um conjunto físico que a gente pode pôr à prova, correndo vários quilômetros, fazendo exercícios difíceis, participando de competições difíceis, mas o desenvolvimento do nosso senso moral, nosso senso de dever, nossos sentimentos, é uma coisa que muitas vezes a gente não exercita a não ser à custa de dor. Não é uma coisa estranha? Será que isso tem origem no fato de a gente ainda não compreender que nós somos mais do que um corpo físico e, na realidade, o corpo físico já é consequência da qualidade do meu espírito? Hein? Será que nós não temos consciência disso? Essa é a ideia, pessoal. Se vocês saírem daqui entendendo que o seu corpo físico é resultado da qualidade do seu espírito e que tudo que vai decorrer dele e que vai ocorrer com ele vem da qualidade desse espírito, e que o espírito é que traz a nossa inteligência, o nosso sentimento, as nossas emoções, então aí sim nós vamos cuidar dele com todo carinho. Então eu devo deixar, Manuel Sérgio, de fazer os meus exercícios? Não, porque o espírito, ele se manifesta melhor num corpo melhor, isso é uma coisa óbvia. Mas
As suas decisões de um futuro melhor, de felicidade, não estão presas ao seu corpo, e sim ao seu espírito. Ele prossegue aqui, se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais. E observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. É assim que os espíritos nos consideram, pessoal. Quando a gente tem os nossos ataques, os nossos momentos de fragilidade, eles nos categorizam a conta de enfermos momentâneos, doentes momentâneos. E aí, com todo cuidado, eles nos tratam, nos acompanham, nos encaminham. Muitos de nós estamos aqui hoje para tomar o passe por causa disso. Não sabe de onde vem a ideia, eu vou lá no centro tomar um passe, eu acho que vai fazer bem para mim. Isso muitas vezes é um encaminhamento, para que a gente possa fazer ajustes. Mas para mim entender que ajustes são esses, eu tenho que compreender qual a natureza do meu espírito, como é que ele funciona, e isso os cursos que a casa tem, oferece. Se você quer saber mais sobre isso, venha participar dos cursos. Não se preocupe se você vai ser um trabalhador ou não. Se preocupe em que você vai ser uma pessoa melhor a partir de ter mais consciência do que você é integralmente. E sabendo que você é integralmente, vai tomar decisões melhores. Porque a nossa vida, pessoal, não tem dúvidas disso. Ela é formada de decisões. O que nos traz aqui, seja qual for o problema que a gente apresenta, foi em função de uma decisão que eu tomei. E o que é pior, sem ligar para as consequências. Como, pessoal, a gente faz isso? Me diz aqui um empresário que esteja aqui dentro, um negociante, um vendedor, que toma decisão sem pensar se ele vai ter lucro ou não. Uma dona de casa, se ela vai fazer aquela compra, se for mais caro ou não. Mas com relação às consequências de uma decisão, de uma relação, eu não penso. Deus vai dar um jeitinho. Ele vai dar. Vai ter toda a paciência e nos encaminhar para o tratamento adequado, que muitas vezes vai ser dolorido. Então, qual a intenção da conversa, pessoal? Do esclarecimento para vocês da doutrina espírita? Qual a intenção? Que vocês tenham consciência de que são almas imortais e que têm estruturas em você que interferem, que influenciam nas suas decisões diárias, principalmente para com o seu semelhante, e que você vai viver as consequências. Pessoal, plantio é livre, a colheita é obrigatória. As ações são livres, as consequências são obrigatórias. Os dois Zebedeu que estão ali, a cachuchinha que está ali atrás, ela está fazendo um monte de coisa, tem consequência para ela. O mais velho aqui, que está inserido nos seus pensamentos, tem consequências para ele. Todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações geram consequências, pessoal. Mas como é que eu vou saber disso, né, Sérgio? É só você ver o estado que você está. E se você tem dúvida, você vai fazer um exercício. Quando você passar por um momento de discussão intensa, depois que você tiver discussão, que você parar, que você sair, você vai fazer questão de lembrar de todos os detalhes e acompanhar quais vão ser as consequências daquelas suas ações, das suas palavras, dos seus gestos. E você vai ver o que você criou e depois você marca para saber quanto tempo vai demorar para você reconciliar aquilo. Segunda coisa, você vai anotar o seu estado físico. Mas tem que ser uma coisa honesta, né, pessoal? Porque se você conseguir fazer esse exercício e ver os resultados, as consequências, você vai estar a um passo de ter mais força para não tomar determinadas atitudes.
Da mesma forma, você vai fazer o exercício para quando for uma atitude boa. Acompanha para você ver, pessoal, o que ela produz de bom na pessoa e em você. Faça isso. Faça isso. Utilizando as palavras, utilizando um gesto, utilizando um presente, utilizando um pensamento. E você vai ficar espantado. E aí, vai sobrar para você só uma coisa. O que é? A decisão de repetir ou a decisão de não repetir. De repetir aquela que te trouxe bem-estar e de não repetir aquela que te trouxe mal-estar e também trouxe mal-estar para terceiros, pessoas que muitas vezes você gosta, que vai gerar lá na frente o título dessa lição. Qual que é? Conciliação. Só que às vezes, pessoal, demora meses, anos e às vezes décadas para você se reconciliar de uma palavra, de um gesto, de um olhar que você deu para determinada pessoa. Se todo mundo for procurar aqui na memória, vai encontrar exemplos. E aí, quanto tempo perdido, né? Naquela relação, naquela amizade, quantas trocas poderiam ter havido, né? E infelizmente não foi possível porque você estava para cá e outra pessoa estava para lá. E ele fala: faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos. Porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar a seu favor. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor de extrema justiça. Então, às vezes, você tem um problema com uma pessoa e a vida toda hora te põe junto com ela. Toda hora te põe junto. Você está vindo para cá, aí você vira, aí você dá com a pessoa. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos. Isso está sendo encaminhado, pessoal, para você resolver isso. Agora, como é que a gente resolve isso? Vamos ver se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Ele deu a fórmula lá atrás. Como é que é? Faze da tua parte. É difícil? Não precisa me responder. O problema é vocês terem consciência e irem medindo isso. Eu vou fazer a minha parte. Se ela não conseguir, amanhã se eu encontrar com ela de novo, eu vou fazer a minha parte. Aí eu encontro com ela depois da manhã. O que eu vou fazer? A minha parte. E qual que é a minha parte? Essa é a pergunta. Qual que é a nossa parte, pessoal? Depende do grau da discussão. Então, às vezes, a minha parte vai ser só um bom dia. Bom tamanho. Às vezes, a minha parte, me dá um abraço aqui, desculpa, cara, ontem eu estava chateado, ontem, dá um abraço aqui. Ou então, da minha parte, vai ser mandar uma carta. Carta, né? Isso não existe hoje. Manda o quê mesmo, pessoal? Um zap, né? Cheio de coraçãozinho, beijinho. Um Instagram. Não importa. Você está fazendo a sua parte. Aí tem um outro ditado, pessoal, ele fala o quê? Água mole em pedra dura. Isso não é coisa da juventude. A juventude não conhece esses, né? Eles não conhecem nada desses ditados assim, altamente filosóficos. Mas é um fato, pessoal. Água mole. Então aquele que foi bom dia ontem, daqui uma semana já pode ser oi, tudo bem? E aí, vai chover hoje, né? Vai chover. Entendeu, pessoal? Uma semana depois,
Até que você tendo a oportunidade, você dá um abraço na pessoa e fala, me perdoa. Ou sei lá. Você vai saber na hora se você tiver com boa vontade. Porque quando você quiser, pessoal, e essa situação ocorrer, tudo na lei divina vai estar concorrendo para você ser bem sucedido. Tudo. Os espíritos, as vibrações, os sentimentos. Mas você precisa estar querendo, né? Querer também faz parte da nossa parte, pessoal. Querer faz parte. Esse querer é difícil, né? Mas temos que fazer. E ele fala, a lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. Ele não quer me perdoar, sabe? Eu já fiz de tudo, eu já fui lá, eu já fiz isso, fiz aquilo. Já pus as cores do jeito que ele queria, que ela queria, já pus a barba, já tirei a barba, já cortei o cabelo, já... E nada resolveu? Não se desespera, não. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. Isso é fazer a nossa parte. Então, turma, nós estamos no comecinho de 2020. Eu aconselho que estamos na época também de comprar material escolar. Compra lá um caderno de 200 folhas. Faz a lista das pessoas que você tem que se conciliar, deve caber, certo, nesse caderno. E você começa. Só dessa encarnação, tá bom? Não é das outras, não. E aí você começa, pessoal. Se você fizer a lista, você já está fazendo a sua parte, que você já está admitindo que você precisa se conciliar. Olha só, pessoal. Porque quando a gente tem um problema com uma pessoa, a gente nem admite. Não saber, não. Não quero nem saber. Mas se você já faz a lista, você já está admitindo que você deseja uma conciliação. E aí você pode começar a fazer prece. Eu vou me encontrar com fulano, meu Deus, me ajuda a dar um bom dia, pelo menos um aperto de mão. Faz tantos anos, tantas semanas, sei lá. Você pode também encher o caderno de 200 folhas com um nome só, tá? Isso também pode funcionar. Mas o que importa, o que vai importar mesmo, o que é? A sua intenção. Então, fazer da nossa parte pode começar com uma prece, no bom sentido, e terminar com um longo abraço. Porque quando a gente está de mal com uma pessoa, a melhor coisa que tem é dar um abraço, né, pessoal? O abraço é top. Mas até chegar no abraço... E se ele não quiser, faz a tua parte. Lá na frente, ele vai ter oportunidade. Pode ser até uma outra encarnação, em que você nasce irmã, você nasce filha, você nasce mãe, você nasce pai, você nasce tio. E aí você vai encontrar, vai se... Porque isso já acontece conosco na nossa família hoje. Vocês acham que quantos que estão na nossa família estão no mecanismo reencarnatório de conciliação? Muita gente. E a gente não entende por que, né, que não dá bem. Então, pessoal, olha como é importante determinadas informações para a gente. O que nós estamos fazendo aqui é passar informação para vocês. Vocês têm só que fazer alguma coisa com essa informação. Utilizá-la a seu favor ou deixar para lá. Aí o esforço de quem te trouxe aqui vai ter que passar para frente de novo. Até que ele consiga te trazer de novo para esse mesmo assunto, ou esse mesmo livro, ou essa mesma pessoa que te falar isso, para ver se você... Mas o importante não é o que você vai ouvir. O importante é você ter consciência disso e fazer o exercício.
Porque quando você descobrir que isso é verdade, ninguém te segura mais. Mas você vai ter que fazer o exercício. Não para me entregar, para entregar para você mesmo. Ok? Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Muita paz a todos. Feliz 2020.